que é a verdade. Verso 18, Pai, agora eu os envio ao mundo assim como me enviaste. É por eles que te peço. Por eles me coloco como modelo para que continuem firmes na verdade. Há uma certa discussão teológica sobre a obra da santificação. Nós nos santificamos, entendendo que santificar quer dizer basicamente separar, ou Deus nos santifica. Há um pouco dessa discussão. E a outra discussão decorrente disso é se a santificação é um ato que acontece na nossa conversão ou se é um processo. Por essa razão, então, eu quero primeiramente afirmar que a santidade é o desejo do Deus eterno para nós. Está expresso ao longo da palavra de Deus esse desejo do nosso Salvador. Ele deseja que nós sejamos santos. Claramente a Bíblia nos afirma que a Trindade nos criou para sermos santos. E Jesus mesmo, lemos agora há pouco, é o nosso exemplo a ser seguido. Em outras palavras, se eu quero ser santo, se você quer ser santo, nós temos um modelo. Nós temos que viver como Jesus viveu. O Espírito Santo, falei do Pai Eterno, falei de Jesus, falo agora do Espírito Santo, tem como seu ministério, se eu fosse dizer, principal, nos santificar. Portanto, a santificação ou a santidade é um processo que deve ser progressivo, isto é, cada vez mais santos. Todavia, esse progresso pode experimentar um revés, quando nós nos deixamos seduzir pelas tentações. Por isso a oração de Jesus, a oração modelo, em que ele pede que, sendo tentados, sejamos livres de cometer o mal. Então, gostaria que ficasse muito forte que a santidade, a nossa santidade, vai ficar bem claro, é um desejo de Deus para nós. É isso que Ele deseja para mim e para você. Segunda afirmativa que quero fazer é que a santidade é uma escolha. A santidade é uma escolha nossa. Aprendemos na mensagem anterior que ser santo é viver como alguém separado por Deus, diferente dos demais homens e mulheres, dedicados ao Deus eterno. Ser santo é isso, é viver como separado, como diferente e se dedicando inteiramente ao nosso Deus. Mas, eu e você, nós somos livres, mesmo salvos. A salvação não nos caça a liberdade. Nós podemos escolher ser santos ou ser indignos. A pergunta é, pode um cristão viver de modo indigno? Então, quero ler, é um pouco longo, mas é bem conhecido também. Gálatas 5, 19 a 21, depois 22 a 23. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos orienta assim. Por nossa natureza, mesmo sendo salvos, estou aqui acrescentando, praticamos atos cheios de imoralidade e indecência. Trocamos o Deus eterno por causas, prazeres, coisas e pessoas. Tentamos manipular Deus com o nosso dinheiro ou nossa religião. Em lugar de respeitar e acolher as pessoas,
cultivamos ódios e conflitos. Deixamos que o ciúme nos domine, ficamos irados à toa, apreciamos ser do contra, envolvemos-nos em disputas tolas e sentimos inveja do sucesso alheio. Fazemos do álcool um amigo e participamos de festas indignas. Quando persistimos em viver desse modo, mostramos que estamos muito longe do que Deus espera de nós. Para quem Paulo escreveu a carta aos Gálatas? Aos crentes, aos regenerados, aos redimidos, aos salvos, nas muitas igrejas da Galácia. O que acabamos de ouvir, que nós também podemos viver de modo indigno. E o apóstolo Paulo faz uma lista. Mas nós podemos escolher a santidade. E nos versos 22 a 23 ele também faz uma lista. Diferentemente, devemos dar lugar ao Espírito Santo em nossas vidas. Como resultado, aí vem aquela lista das virtudes cristãs, mostramos amor. É pelo Espírito Santo em nós. Quem nos santifica? Ele nos santifica ao nos capacitar para amar. Sentimos alegria, vivemos em paz, cultivamos a paciência, agimos com cortesia, socorremos os necessitados, permanecemos fiéis, continuamos tranquilos e seguramos nossa vontade de explodir, uma vez que decidimos viver segundo esses ideais. Com isso estou dizendo mais uma vez que ser santo ou ser indigno, procurar viver de modo santo ou de modo indigno, é uma escolha que nós fazemos. E ninguém é responsável por ela. Eu não posso culpar a ninguém por minha indignidade. E nem posso dizer que sou santo por causa das pessoas. Então, é uma responsabilidade minha escolher viver de modo santo. Mas eu posso escolher também viver de modo indigno. Gálatas 5, 2 a 23. Deus nos santifica porque nos separa dos outros. Vamos voltar um pouquinho no tempo, imaginar um mapa, não é? Aqui está Canaã. O povo já foi tirado do Egito e transportado com asas de águia, para usar uma expressão poética que temos na Bíblia, até Canaã. Canaã é um conjunto de cidades, pequenas cidades, cada um com o seu rei, com a sua religião, com o seu exército. E em meio a esse povo está o povo de Israel. E Deus diz, Levítico, vocês são santos, vocês não são iguais a esses povos que estão aí, porque esses povos que estão em volta de vocês adoram a Baal, sacrificam crianças, roubam as outras cidades e estado. Vocês são diferentes. Então, ele pegou esse povo, e embora em meio, Jesus fala isso, não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal. Em meio a essas circunstâncias todas, vocês são diferentes, vocês são santos. Eu penso que isso é muito importante. É a nossa identidade. Por que é que nós temos que parecer iguais aos que não creem em Jesus como Salvador? Por que nós temos que fazer o que eles fazem? Se aquilo que eles fazem a Bíblia reprova. É claro que grande parte das coisas que nós fazemos, as pessoas sem Deus também fazem. Trabalham, estudam, se divertem, mas a maneira, o objetivo, o propósito e os recursos que nós usamos é tudo santo. Ah, mas todo mundo cola. Quem não cola não sai da escola. Bom, mas eu brinco dizendo, você não é todo mundo.
você é você. Santo, santa, separado por Deus. Não é para colar. Tem um exemplo. E assim muitos outros. E não preciso aqui os mencionar. Santificar, também uma outra imagem muito rica, é separar algo para Deus. De novo, quando uma pessoa vinha até, primeiramente ao tabernáculo, que era itinerante, e depois ao templo, ele trazia algo para oferecer a Deus, em busca do perdão. Ele trazia o cereal, cevada, milho, trazia um animalzinho pequeno, trazia um bezerro, se ele tinha recursos, ele trazia. Quando ele trazia esse recurso, o sacerdote tomava das mãos, havia uma transferência das mãos do fiel para o sacerdote, ele vinha e colocava sobre o sacrifício. E depois de algumas realizações, ele queimava aquela oferta. Parte ficava para o sustento do tabernáculo e parte, tudo conforme a regulamentação, era queimado. Isso é uma oferta sobre o altar. Em outras palavras, aquele objeto queimado deixava de existir. Porque agora pertencia a Deus, e a imagem bíblica é que aquilo subia como uma fumaça, como um cheiro. Não era mais algo ali que se podia pegar de volta. Só para nos lembrarmos, então, que de modo figurado, ser santo é colocar a nossa vida sobre esse altar. E a partir desse momento que a nossa vida é colocada sobre esse altar, não nos pertence mais o controle, o domínio dela. Isso que é a santificação. Disse eu, quero insistir nesse ponto, que a santidade é um trabalho progressivo do Deus eterno em nós. É um processo que não tem fim. E então aí sim, demanda a nossa participação. Porque é claro que você está de acordo comigo e você se pergunta, muito bem, Israel, agora como é que eu faço isso? Aí eu pensei na sua pergunta e espero respondê-la. Primeiramente, a nossa participação no processo da santificação começa quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, na conversão. Então, se você não é convertido a Jesus como Salvador da sua vida, não tem como ser santo. Porque a santificação nos termos bíblicos, como lemos sobejamente na Divina Palavra, começa com a conversão. A entrega de nossas vidas ao nosso Deus eterno, como aquele que perdoa os nossos pecados. Mas ainda, a nossa participação no processo da salvação, da santificação, inclui levar o pecado a sério. Esse é um problema que nós temos. Porque no mundo que nós vivemos não tem pecado. Já falamos muitas vezes sobre isso daqui, não é? Até uma música célebre que disse que não há pecado debaixo do Equador. Mas eu quero lembrar que há, não só debaixo do Equador, como acima da linha do Equador. Bom seria que não houvesse pecado. Bom seria que nós não pecássemos. Mas a música não quer dizer isso. A música quer dizer uma outra ideia, de que não existe essa ideia de pecado. Existe. Você sabe disso, eu sei disso, eu olho para mim e eu sei que eu sou pecador. Então eu preciso levar o pecado a sério. E levando o pecado a sério, confessar o meu pecado, porque só a confissão do meu pecado permite uma vida frutífera. Fora disso, o pecado me amarra. O pecado não faz que eu saia do lugar. Enquanto eu me engano a mim mesmo, enquanto eu minto para mim mesmo, enquanto
encontro explicações para o meu pecado, ele me domina. Só quando eu confesso o meu pecado a Jesus é que eu sou perdoado. Isso faz parte do processo de santificação. Mas ainda, a nossa santificação é alimentada na contemplação. Eu pensei muito se devia ou não usar essa palavra, de quem Deus é e de quem Deus faz. E visa nos levar a viver como Jesus viveu. E aqui eu quero ler então 2 Coríntios 3, 12 a 18, que diz o seguinte: por causa do que o Espírito Santo fez, somos livres. Hoje, no Momentos com Cristo, eu, falando sobre Eclesiastes, falei sobre a nossa liberdade. Deus é tão bom e tão perfeito que Ele nos deu a capacidade até mesmo de rejeitá-lo. Imagine você, pai ou mãe, que observa que de repente o seu filho simplesmente rejeita tudo o que você diz. É um sofrimento. Sabemos disso, é um sofrimento. Imagine que Deus também sofra. Mas Ele nos deixa livres para dizer: eu quero ser santo, ou eu quero viver no pecado. Algumas vezes eu já disse a pessoas: irmão, irmã, você está errado, você está errada. Para mim, a tristeza imensa e inesquecível, lembro os casos todos, infelizmente, a resposta de algumas dessas pessoas foram as seguintes: eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou errada, mas é isso que eu quero. É livre. Por isso, por causa do que o Espírito Santo fez, nós somos livres. Podemos ver sem véu e com o rosto limpo a grandeza do Pai Eterno. Ele nos transforma diariamente para nos parecermos cada vez mais com Jesus. Nós não temos em nossa cultura batista a ideia da contemplação. Mas nós somos chamados nos Salmos, por exemplo, a contemplar quem Deus é, a ver o que Deus faz. Com isso nós nos ligamos a Ele. Porque de novo eu estou aqui sempre de olho naquilo que ouvimos e vemos. No culto das 19 horas, eu vou falar sobre as pessoas mais influentes do mundo. E a minha surpresa é que os 10 mais influentes do mundo, os que têm mais seguidores nas redes sociais no mundo, eu nunca ouvi falar em nenhum deles. Eu acredito que quem vier ao culto às 19 também vai se surpreender, que também nunca ouviram falar de nenhum deles. Por que estou dizendo isso? Se eu estou contemplando, vou usar a expressão de propósito, o Deus A ou o Deus B em letra minúscula, é com Ele que eu vou me parecer. Se eu fico ouvindo o dia todo uma música ou um mantra sobre a energia que rola no mundo, é nisso que eu vou crer. Mas eu não creio nisso. Tá, mas fico ouvindo isso. Todo dia, o dia todo, a semana toda, o mês todo. A sua fé não vai resistir. Disso que estou dizendo. Então, quando nós lemos os Salmos, o que são os Salmos? Os Salmos são a recordação daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. E, sobretudo, uma recordação daquilo que Deus fez na vida do poeta. Eu estava assim, eu clamei, Deus veio e me socorreu.
eu estava na maior dificuldade, perseguido por inimigos, Deus veio e me acolheu. Por isso nós temos que contemplar as obras de Deus. Contemplar aquilo que Ele fez nas nossas próprias vidas. Às vezes as pessoas nos procuram em sua dificuldade, em sua aflição, em sua ansiedade. Eu sempre gosto de dizer aquilo que nós lemos na Bíblia. Jesus Cristo é hoje o que foi ontem e será amanhã o que é hoje. Mas se isso é um pouco vago, eu olho para a minha própria história e vejo que já passei por situações tão aflitivas quanto aquelas. E estou aqui. Por que eu vou desesperar agora? Então, eu preciso contemplar aquilo que Deus fez na minha vida ontem. Eu mudei. Para melhor ou para pior? Ou as circunstâncias mudaram para pior ou para melhor? Deus mudou? Ele não agiu ontem? Agiu. Mas hoje ele não age mais não. Na teologia há uma discussão chamada cessacionismo, de cessar, cessação. Dizem alguns teólogos que aquele Deus que agiu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, hoje não age mais. Aqueles são exemplos, mas ele não age mais isso. Ele não mexe com nossas vidas, ele não muda as coisas. Ele se limitou. Aqueles dons espirituais do Novo Testamento não acontecem mais. Foi só no passado. Milagres não são mais feitos hoje, só no passado. São cessacionistas. Quando, no entanto, nós lemos as biografias de muitos homens e mulheres, nós vemos milagres, por exemplo. E quando eu olho para a minha vida, quando você olha para a sua vida, você vê milagres. É disso que eu estou falando, de contemplar. Alguns podem ter uma dimensão diferente da palavra, e eu acho muito bonita mesmo também. Eu vou falar sobre a música, inclusive, em próximo culto, nesse contexto de santificação. Mas quando nós contemplamos o que Deus faz, quando nós olhamos para quem Jesus foi, nós dizemos, é isso aí, é assim que nós queremos ser. Mas, diz Paulo, Gálatas 5, 21, por nossa natureza, como então enfrentar a nossa natureza? Contemplando a natureza de Deus. Como eu resisto às tentações? Vendo como Jesus resistiu às tentações dele. Por isso, eu quero voltar ao princípio para fecharmos aqui. A santidade é um desejo de Deus para nós. Ele deseja que nós sejamos santos. Como eu sempre disse e repito, Ele não deseja que nós sejamos santos porque Ele vai ficar mais bonito nós sendo santos. Ele deseja que nós sejamos santos porque a santidade é boa para nós. Ele quer o nosso bem. É isso que estou dizendo. Mas, como também por nossa natureza, podemos escolher. Eu não quero. Há muitos anos, na classe escola dominical, em que eu era professor, um de nossos participantes ali disse assim, eu cansei de ser certinho. Não deu certo ser certinho. Agora eu vou chutar o pau da barraca. Crises espirituais profundas. Felizmente ele não fez nada disso, mas teve vontade. Resistiu à tentação. Nossa natureza é essa. Podemos brincar com a nossa natureza.
Até aquelas nossas maiores virtudes, nós podemos transformar no seu oposto. O maior perigo de uma pessoa humilde é o orgulho. Mas que absurdo! Ele é humilde, é o seu maior adversário. Porque ele pode se orgulhar da sua humildade. E aí, cadê a humildade? Não existe mais, foi levada. O desejo de Deus é que nós sejamos santos e nós podemos escolher viver de um modo santo. Como eu disse anteriormente, o mundo precisa de santos. Porque são eles que transformam o mundo, ou na expressão dos Atos dos Apóstolos, alvoroçam o mundo, ou põe o mundo de cabeça para baixo. Porque não faz o que todo mundo faz. Nós, cristãos, não podemos fazer. Os que não têm Cristo fazem. Se isso, repito, não tem a aprovação de Deus. Se eu pudesse, então, dizer numa só palavra o que é ser santo, é isso aqui. 2 Coríntios 13, 18. Sermos transformados diariamente para nos parecermos cada vez mais com Jesus. Será que isso é vago? Mas acho que não, pelo seguinte, eu tenho que tomar uma decisão. Eu olho para o que Jesus fazia. O que Jesus Cristo fez quando ele foi escolher os 12? Ele subiu ao monte para orar e passou a noite inteira orando. Então, eu tenho uma decisão a tomar, eu vou fazer como Jesus Cristo fez. Em alguma área da minha vida financeira, moral, qualquer área, relacionamentos, eu estou sendo tentado a fazer aquilo que eu não devo. Eu olho para Jesus. Como é que ele fez? E Jesus foi tentado várias vezes, não só no começo do seu ministério. E no começo, ele citou Deuteronômio. Impressionante. Quando Satanás veio, olha, isso, ele disse, Satanás, você sabe o que está escrito em Deuteronômio? Cai fora daqui. Foi assim que ele resistiu à tentação. Eu sei que há nesse mundo muitas necessidades. Eu acho que não vou mais socorrer ninguém, eu cansei, eu olho para Jesus. Lemos no começo do culto, que ele olhou para um homem que tinha severíssima doença de pele, amou aquele homem, compadeceu-se daquele homem e curou aquele homem, que deixou de ter aquela enfermidade. É isso que eu chamo de contemplar, é olhar para tudo aquilo que Deus eterno faz, está na Bíblia, e nos faz olhar para o que Jesus fez, ainda faz. E sem nenhum tipo de idolatria egológica, não somos divinos, mas olhar até para aquilo que nós já fizemos. Deus nos capacitou e nós realizamos. Por que vamos desistir? Por isso estou insistindo nesse ponto. A santidade deve ser um padrão para mim. E de novo, quero acrescentar a mesma ideia, porque isso é bom para mim. Se a gente sabe que acordar cedo nos permite cumprir os nossos compromissos sem nos cansar muito, nós acordamos cedo. Ou na hora certa. Mas se nós achamos que acordar ou não acordar cedo não faz nenhuma diferença, nós não acordamos. Então, se eu acho que santidade não faz diferença, eu já estou salvo mesmo, eu não serei santo. Mas se eu acho que santidade faz diferença,
e é bom para mim, a despeito e em contradição com a minha natureza, é isso que eu vou fazer. Termino contando uma história que já contei aqui há muitos anos. Um rapaz ia fazer uma cirurgia de colocar silicone no corpo, algo dessa natureza. Ele morava no Maranhão, saiu nos meios de comunicação há muitos anos isso. Aí o repórter perguntou, você não tem medo de fazer essa cirurgia? Naquela época difícil, cara. Ele disse, não, eu entrego nas mãos de Deus e vou. De um lado, que fé, né? Mas fé, naquele caso, sem entrar aqui em detalhes, para fazer uma coisa errada. Como se tanto faz uma coisa como tanto faz outra coisa. Não, não tanto faz não. Ser santo é que realmente importa. Por isso, eu acho que a decisão que nós tomamos determina o resto. E meu desejo, irmão, irmã, é que no seu coração, esse desejo de Deus para você, que você seja santo, santa, seja também o desejo que faz o seu coração pulsar e vibrar de alegria. Não há mérito nisso. Mas, Senhor, é o teu desejo que eu seja santo? É isso que eu quero. Me ajuda. Vamos nessa, meu Deus. Vamos cantar então? Enquanto você canta, a música diz o seguinte, gente. Eu te convido já a governar a minha vida. Lembra do objeto que vinha para ser oferecido no altar? É isso que o hino está dizendo em outras palavras. Era trazido, colocado sobre o altar e deixava de ter existência própria. Porque agora pertencia ao nosso Deus. Ser santo é dizer, tu és o dono. Sempre é. Mas agora reconheço que é. Tu és o nosso dono. Nós reconhecemos que tu és o nosso dono. Repito, isso é bom para nós. Põe na sua cabeça. Ser santo é bom para você. Vamos nessa. Em pé, cantemos.